Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão final da segunda temporada do Solvercast. Gostaria de começar o episódio de hoje agradecendo aí todos os ouvintes por terem acompanhado a gente em mais uma temporada e já dizer que em breve teremos mais uma temporada aí bem legal e cheia de conteúdo sobre inovação, startups e o ecossistema todo de transformação digital. E nesse episódio a gente traz aí um resumo do que foi essa temporada, né, para quem quiser já ouvir algum episódio específico, já ter esse direcionamento. Então, a segunda temporada consistiu aí de 12 episódios e foi muito focado em pessoas que facilitam o ecossistema de inovação, que contribuem para o ecossistema de inovação acontecer, não necessariamente tocando uma startup ou uma empresa focada em inovação, mas sim como facilitadores dessas empresas. Então a gente começou a temporada com o episódio com o Fred Santoro. O Fred é o Head de Startups na AWS no Brasil e o Fred trouxe muito a questão de como os empreendedores e as empreendedoras podem se capacitar, podem se desenvolver para poder fazer o negócio acontecer. O Fred já teve startups, investe em startups, conhece muito o ecossistema, não é à toa que é o head de startups na AWS, então trouxe muito dessa visão, baseado aí na experiência que ele teve e, claro, trazendo um pouco de como a nuvem pode ajudar nesse passo inicial, em acelerar, mas principalmente essa parte de como se capacitar, como aprender sobre a parte de mentorias, então foi também um episódio bem legal. O segundo episódio, a gente conversou com o startup da Real, que é o autor do livro Este Livro Não Vai Te Deixar Rico. E na data de gravação desse episódio ele continuava uma pessoa anônima, né, não tinha sua identidade aí revelada. E o livro, que é um livro que eu super recomendo, ele tira um pouco desse glamour e mística que existe ao redor do empreendedorismo, né? Todo esse luxo, sou um empreendedor, faço isso, faço aquilo, e ele traz um lado muito mais real, daí o nome Startup da Real, desse lado, né, de empreender. Então ele trouxe desafios que acontecem no dia a dia, dúvidas, preocupações, como as coisas não são tão simples como eventualmente parecem ser, né? A gente só vê muitas vezes, quando a gente acompanha esse ecossistema, só o lado bonito da história, só o lado de sucesso, a gente não vê quem falhou, quem ficou no meio do caminho, então ele ajuda a tirar um pouco dessa visão. Então é um episódio bem legal, tanto para quem está começando a empreender, quer entender um pouco mais dos desafios, mas também para quem já empreende, toca seu projeto, também é um episódio que ajuda ali a falar, olha, você não está sozinho, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem muitos desafios, então foi bem legal, foi o episódio mais longo dessa temporada e também foi o episódio mais escutado, até a data aí do final da temporada, então é um episódio aí que a gente recomenda. Na sequência, a gente conversou com o Fábio Sendão, da FCM Law, e o Fábio tem um escritório, né, um dos sócios do escritório da FCM, que é um escritório muito focado em startups, né? Então ele trouxe um pouco do lado jurídico das startups, como se proteger, mas também como não dar um passo grande demais e investir muito no início, então desde uma preocupação inicial com um acordo societário, até eventualmente um momento de uma venda da empresa, então como o empreendedor pode se capacitar e como ele pode se proteger, porque a gente sabe que às vezes no início do negócio tem coisas que você não tem verba para você investir, né? E você tem que focar em outras coisas, então o Fábio trouxe muito dessa jornada, o que se preocupar, o que priorizar, em que momento olhar para determinados assuntos e quais são os pontos principais para não dar problema depois, né? Então foi bem legal também esse episódio com o Fábio, também foi um dos mais votados como preferidos aí dessa temporada, então foi um episódio que o público curtiu bastante.
Na sequência, a gente teve a Cláudia Wilson, né, já aí no 4º episódio da temporada, com a Cláudia da B-Studio, e a Cláudia é uma pessoa que está no ecossistema de startup, de inovação do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, há muito tempo, e hoje ela foca muito na internacionalização de startups, até por conta do seu histórico profissional, ela já viveu muito nesse ecossistema. E então a Cláudia conta um pouco da sua própria história, é uma pessoa interessante, sempre brinco que a gente hoje no Rio de Janeiro tem a internet como tem, porque a Cláudia participou muito desse projeto aí de trazer internet no Rio e disponibilizar, e ela traz um pouco de como internacionalizar, as preocupações para se ter e também algumas ideias desde a concepção da sua startup, você já pensar em coisas que, se você tiver a possibilidade de internacionalizar lá na frente, vão ser importantes, como por exemplo, um nome, um domínio que depois você vai internacionalizar. Então também foi um episódio bem bacana. Na sequência, no 5º episódio, a gente teve o Egon Daxbacher, da Digidax, e o Egon ele é professor, né, então na área de transformação digital, e também Tech Hunter na Digidax, que é uma empresa que faz aí o matchmaking entre grandes corporações e startups para eles adquirirem, terem como clientes. Então ele consegue acompanhar esse fit. Então foi um episódio muito legal em que o Egon trouxe tanto a visão acadêmica e formal da transformação digital, né, o que é transformação digital na área acadêmica, né, então foi muito legal ter esse embasamento, e na sequência ele trouxe como as empresas fazem essa jornada, né, essas grandes empresas que ele apoia nessa jornada através aí da conexão com startups. Então ele trouxe a visão dessa jornada e também trouxe uma visão de com o que as startups devem se preocupar para poder atender grandes empresas, o que as grandes empresas buscam, como que ele faz um pouco da busca dele, o que ele filtra, o que ele olha. Então é um episódio que eu recomendo tanto para grandes empresas que estão na jornada de transformação digital, quanto aí para empresas que querem atender melhor essas grandes empresas, para startups que querem atender melhor essas grandes empresas. Na sequência, a gente tem episódio com o Henrique, da Clean Cloud. Então, o Henrique tem uma startup, é empreendedor, é uma startup que faz muito sucesso na área da computação em nuvem, é uma solução que é, inclusive, parceira da Solving para desafios de computação em nuvem, e é uma empresa que já passou por vários programas de aceleração, já passou por rodadas de investimento, e o Henrique, antes de ser empreendedor, né, ele é advogado por formação e ele trabalhou nesse mundo de M&A, de investimentos. Então ele trouxe um pouco dessa visão, né, como a startup, como se preparar para isso, como programar esse momento, o que os investidores estão olhando e estão pedindo e estão cobrando. Então foi um episódio bem legal. Se você trabalha em uma startup, tem uma startup que está nessa jornada de investimento, também aí foi um episódio bem legal que eu recomendo. Na sequência, a gente teve a Roberta, da Hunting TI, e a empresa de recrutamento e seleção, e trouxe um pouco dos desafios de contratação que tem no mercado de tecnologia hoje em dia, como a empresa pode se diferenciar para contratar profissionais, o foco na cultura, como a gente encaixa e acha esse fit cultural, né? Eu sempre digo que não existe cultura certa e errada, existe fit, né? Então pode ser alguém que funcione de um jeito, não funcione de outro. Então a Roberta traz como estruturar isso e como trazer essa comunicação, como fazer isso funcionar. Na sequência, a gente teve o Maurício Stelling, ele é fundador da Jornada Executivo, tá? E ele é coach de liderança e faz um trabalho muito legal no desenvolvimento de lideranças em profissionais, em empresas. Ele trabalhou na área de TI como líder em TI durante muitos anos e, né, hoje segue o programa do Marshall Goldsmith para desenvolvimento de lideranças em empresas, e é um programa que eu super recomendo, já passei pelo programa e realmente me ajudou muito a desenvolver, e ele traz justamente essa jornada de como desenvolver lideranças em startup, porque quando a startup começa, muitas vezes a gente, né, são pessoas que são muito boas tecnicamente, que conhecem ali do desafio, mas na medida que você vai aumentando e você precisa trazer essas camadas de gestão, tem esse desafio na transição. Então o Maurício traz aí dicas e preocupações, como se preparar para isso. E também aí foi o
o terceiro episódio, né, ficou em terceiro lugar como melhor episódio, foi um dos episódios mais votados, então o público gostou bastante, eu pessoalmente também gostei muito do episódio e super recomendo que as pessoas acompanhem, né, acho que em qualquer momento essa questão de desenvolvimento de liderança é essencial. No nono episódio, a gente trouxe o Flávio Hessia, que é o diretor pedagógico da Escola da Nuvem, que é uma ONG aí focada na capacitação de jovens, principalmente em situação de vulnerabilidade social, na área de computação em nuvem, e também CTO da Rede, também é um parceiro da Amazon. E o Flávio trouxe um pouco da Escola da Nuvem, né, como que é uma ONG justamente olhando para esse desafio de capacitar jovens em tecnologias e falando dos desafios que acontecem, né? Que às vezes tem muito conteúdo online, a gente sabe que tem muito curso disponível, mas um jovem em uma situação de vulnerabilidade social ele precisa um pouco mais de apoio, precisa de um acompanhamento mais próximo, precisa de uma mentoria e precisa de inspiração, né? Precisa de pessoas que vão estar ali dando aquela ânimo para aquela pessoa do dia a dia, de mostrar que é possível, mostrar que eles são capazes, ajudar nesse trabalho, além do conteúdo técnico, né, mas esse acompanhamento mais próximo de pessoa com pessoa. Então foi muito legal ouvir do Flávio todo esse aprendizado que a Escola da Nuvem tem tido e como tem endereçado esse desafio, falando um pouco do programa. Na sequência, a gente teve a Yara Mascarenhas, que é CEO do TDC. Para quem não conhece, o TDC é o The Developers Conference, principal conferência aí de tecnologia focado em desenvolvedores, uma comunidade enorme de desenvolvimento. E a Yara já tem um histórico familiar legal de investimento em inovação, né? Não digo investimento financeiro, mas na família dela começou faculdades focadas em tecnologia para ajudar a desenvolver algumas regiões, então ela conhece muito disso e ela trouxe esse acompanhamento de como essas comunidades de tecnologia, né, hoje o TDC é uma grande comunidade de tecnologia, estão diretamente relacionadas ao ecossistema de startup. Como essas duas frentes vieram caminhando e seguem caminhando junto aí nas últimas décadas, né? Como hoje, para você se desenvolver como profissional, a participação em comunidade, tem tanta gente com tanto conhecimento que você pode trazer para dentro de casa, e como as empresas podem participar disso, como as empresas buscam pessoas dentro desses ecossistemas. Então foi muito legal ouvir com a Yara essa jornada. E já chegando aí pro final da temporada, nos últimos episódios, a gente teve o Alexandre Caruso, que é o head de comunidade da Fábrica de Startups, um cara extremamente gente boa, e ele também teve o seu projeto, que foi um projeto incrível que ele desenvolveu, que é o projeto Garrafa no Mar. Então o Alexandre não tinha tantos conhecimentos em programação, aprendeu, usou tecnologia de low code para montar um projeto para fazer um matchmaking de pessoas que estão precisando de ajuda financeira e pessoas para pagarem os boletos dessas pessoas. Então foi realmente um projeto bem legal que ele desenvolveu. A gente fala brevemente sobre isso no episódio. E o episódio é foco mais no trabalho dele na fábrica de startup, que é justamente ajudar as startups a se prepararem para vender para grandes empresas. Então complementa muito o episódio do Egon, que a gente comentou, né, que foi aí o quinto episódio da temporada, e que o Egon fala um pouco do desafio, o Egon um pouco mais do lado da empresa, e o Alexandre Caruso mais do lado da startup. Então como que se prepara, como que monta um case, como que se preocupa em algumas coisas, e também como que comunica com uma grande corporação para poder comprar dessa empresa aí como cliente. Então foi muito legal falar desse matchmaking do lado da startup. E para fechar a temporada, a gente teve um episódio incrível com o Lucas Lima, né? O Lucas é CEO da Infil e recebeu vários prêmios aí de jovens empreendedores, e ele foi criado no Complexo do Alemão, nascido e criado lá, teve a oportunidade de estudar, fazer uma faculdade, conseguiu bolsa na faculdade e criou sua startup de impressão 3D e voltou aí para a comunidade. A startup tem tido muitos resultados legais, muita visibilidade, apoio de várias empresas, e ele usa aí a impressão 3D para ajudar a ensinar tecnologia, robótica para os jovens aí na comunidade. Então é muito legal o trabalho do Lucas, e o principal aprendizado desse episódio é realmente ele traz os desafios que ele sentiu na pele, né? Quais as barreiras de entradas, quais foram os desafios que ele teve
desde o início, né, em todos os momentos na sua carreira para poder construir tudo isso que ele construiu. Quais os desafios que ele ainda encara e o que ele acredita aí que são coisas que a gente pode fazer para tentar mudar um pouco esse cenário. Então foi um episódio também de muito, muito aprendizado que a gente teve nessa temporada. E, bom, gente, esse foi um resumo rápido do que a gente teve nessa temporada. Como vocês podem ver, tivemos muitos episódios legais. Convido vocês aí a escutarem e acompanharem os episódios, deixarem os seus comentários nas nossas redes sociais, onde acompanha o episódio, e já antecipar que vem mais coisa boa por aí na terceira temporada. Obrigado por acompanharem com a gente mais uma temporada e até o próximo episódio.